Você até trouxe em determinado momento aqui essa noção de, que na verdade quem estragou a nossa imaginário sobre o sexo foi a Globo, com esse negócio dessa romantização, o amor romântico, etc. Novela, comédia romântica. Ou seja, de alguma maneira esse amor romântico tem uma reprodução cultural. A indústria da cultura reproduz cultura, claro. E a cultura reproduz a indústria da cultura, de alguma maneira, uma retroalimentação. Uhum. E aí tem toda essa noção da pornografia como um lugar de reprodução também dessa cultura, mas num limite levando à noção de vício. O que vocês têm para dizer sobre isso? Você quer começar? Agora que a gente vai falar de CID, entendeu? Vai falar de DSM também, que antes também o pessoal, né? Mas, assim, antes, reproduz cultura a pornografia de alguma maneira? Sim, com certeza. Sabe um bom exemplo de a gente pensar sobre isso? Que eu sempre coloco isso como exemplo dos meus cursos. Vocês assistiram aquele documentário O Homem Mais Odiado da Internet? Da onde que surgiu a lei do revenge porn, que eu também não gosto desse nome, mas da onde que surgiu? Sim. Que foi aquele cara que ele começou a fazer uma grande comunidade pra fazer vazamentos de vídeo de ex-namoradas como forma de vingança e etc. E aí um monte de homem começou a entrar nesse site. Não só homens, como mulheres também, e achando aquilo divertido e etc. E tal. Por que eu tô citando esse exemplo? Porque chegou esse momento que as pessoas começaram a buscar, digitar na busca, e isso a gente tem como também pesquisas, e tipo assim, esses indicadores, até no Pornhub, no Xvideo, tem como a gente coletar isso, né? Por que chegou esse momento que as pessoas estavam buscando estupro? Né? Vazamento de fotos. Isso não teve nada a ver com a pornografia. Nossa. Sim. E as pessoas buscando. Então, esse documentário, ele é um bom exemplo para mostrar isso, assim, o que a gente está buscando, né? Inclusive, teve, não é recentemente, isso já antes da pandemia, teve uma atriz brasileira, uma atriz pornô brasileira que fez uma campanha, eu não lembro exatamente como é que era, mas era uma campanha nesse estilo, nesse estigma dessa procura por conteúdo de... coisas não normativas, né? Coisas que são postadas contra o desejo da pessoa. Mas aí, sem consentimento. Sem consentimento é diferente de fetiche. Porque também tem isso, né? Tipo, também várias coisas assim que eu já escrevi no Twitter que viralizou, que eu também falei sobre isso, assim, fetiche não é crime, fetiche não é doença. Sim. Você pode não achar legal, normal, assim, que o normal também está dentro do seu parâmetro de construção de normal, da que influencia na sua educação, sua moral, seus valores, mas isso não é régua para os outros. Vai puxar o careca de novo agora? Hã? Vai puxar o careca de novo agora? Poderia. Poderia mas, né, porque isso veio muito com a questão do Gustavo Scatti, né? Óbvio que isso virou, né? Porque as pessoas gostam de fezes, urinas e etc. Gente, tem práticas de fetiche que são seguras e as pessoas, para estar fazendo aquilo ali, é um autocontrole, assim, do espaço, como que as pessoas fazem. Redução de danos, etc. É uma comunidade específica para isso. Eu sempre falo que esses tipos de relações... O consentimento é constantemente mais ativado do que eu, enquanto civil, se no meio de uma transa, eu não quero mais transar, porque isso a gente precisou até de uma lei, né, que eu posso começar uma relação sexual com consentimento e acabar não querendo mais, ou até mesmo estupro dentro de um casamento, Sim. né? Porque a gente vê essas relações heterossexuais e etc, tal, como... O consentimento é muito pouco abordado e nessas comunidades o consentimento é o tempo todo negociado, rearranjado e etc. Mas como está nessa linha que a gente determinou que é saudável e que é o correto, né? Uhum. Então fica esse espaço aí também de disputa, né? Sim. Mas, bom... Tem o que a gente chama dos crimes sexuais, que são o que é considerado não consentimento, mas a gente também tem áreas muito delicadas da pornografia que fala sobre a inversão de papéis, que isso também é muito complicado e às vezes um calcanhar de Aquiles pra gente que discute isso, pra quem
gosta, quem estuda, quem produz e etc. Que tem, por exemplo, o race play, tem o rape play. Age play, tem essas paradas. Tem essas paradas todas, mas mesmo nesses espaços também tem essa prática de consentimento. A gente pode problematizar como que isso pode fortalecer certos tipos de comportamentos e etc, tal, como que isso impacta? Lógico que a gente pode, com certeza, né? Mas é isso, assim, como que a pornografia muitas vezes se atestou como esse lugar de verdade sobre o sexo, né? E é nesse lugar, porque a gente também tem uma ausência aí de educação sexual muito forte. E algo que eu aprendi ontem também com um trabalho incrível que a gente estava no GT, né? Com o Nicola Rios e com a... Laura Milano. Você diz como se a pornografia assumisse esse lugar que não deveria ser dela. Não, na verdade, eu vou te falar uma coisa. Eu falava isso muito nos vídeos, nas reportagens que eu tava falando, simplesmente assim, de fato, a gente tem uma ausência de educação sexual pra gente falar abertamente sobre corpos, etc. Mas como que a gente pode aprender com a pornografia também aspectos da educação sexual? Lógico que a gente não vai ficar reproduzindo vídeo para menores de 18 anos. Lógico, isso é responsabilidade, não é assim, né? Não é assim, mas falar... Daqui a pouco vão ticar isso aqui e falar, olha lá, estão querendo botar nas escolas. Jamais. Nas escolas a gente tá querendo falar, por exemplo, se... contar um casinho. A filha da minha amiga, quando ela era muito pequenininha, ela virou pra mim outro dia e ela toda fofa veio conversar comigo e falou assim, tia, você me ama? Eu falei, te amo. Mamãe me ama? Eu falei, sua mãe te ama. Ela disse assim, porque fulaninho lá na escola, todo mundo fala que ele gosta de mim, mas eu acho que ele não gosta de mim. Aí eu falei, por quê? Eu falei assim, porque ele me bate. O que a gente aprendeu quando a gente era criança? Quando um menino tava gostando muito da gente, que ele ficava lá implicando, beliscando, não sei o quê. Que ódio é amor, né? Que isso é amor. Aí eu virei pra ela e falei, se você conversou com a professora e tal, não sei o quê, todo mundo fala que ele gosta de mim. Aí eu virei pra ela e falei assim, tá, mas você não falou que eu te amo? Falei, tia. Então, a tia te ama, mas a tia te bate? Sua mãe te ama, ela te bate? Não, então eu falei, então isso não é uma linguagem de amor. E já que você não gostou, você tem que falar que você não gostou. Né? Então, isso é falar sobre educação sexual também. Sim, com certeza. Né? Então, assim, e acaba como a gente não tem espaço, ou também essa ideia da curiosidade, igual o Carequinha falava sobre a vontade de saber, a gente quer ver corpos e etc. A gente vai buscar os meios ali pra saber o que são esses corpos, como que faz e etc. Porque você não tem um lugar pra você falar sobre isso. Mas já que tá com o negócio da pornografia, então como assim? A gente pode falar, por exemplo, que também a pornografia, ela também é uma questão do audiovisual, que também vem de ideias de corpos, de prazeres, mas também tem agora uma diversificação muito grande de mercados. A gente também tá falando de outros corpos, outros tipos de desejo, outros tipos de fetiche e etc e tal. Igual uma outra produção audiovisual também. Que também tem problemas nas suas relações de trabalho, tal qual a indústria do cinema. Sim. Olha o tanto de denúncia que a gente tem aí, redes de exploração sexual, inclusive, de tráfico, etc. Aí o Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein. Exatamente, que não é ligado ao pornô, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, não é só o pornô, né? E aí a gente tem que pensar nessa dimensão, né, do que é o pornô e o que é o pornô que a gente chama agora também, né? Porque tem também fases diferentes e de acesso diferente. Recorrendo aqui, teve um momento na nossa vida que a gente tinha videolocadoras, né? Eu peguei essa época. Você ainda pegou? Que tinha cortininha, não é? E aí tinha um espaço delimitado ali de 18 anos que você não podia nem chegar perto. Mas você ficava assim, ó, o que tem ali? Se você conseguiria, se alguém de 18 anos, sei lá, um pai, um tio e etc, tal, que mostravam que ali começava também uma forma de uma iniciação. Sim. Com relação com os corpos também muito equivocada, mas era. Ou a Playboy, né? Então, tipo assim, eu lembro, acho que meu pai tinha um Playboy, não lembro de quem que é, que a gente ficava assim meio olhando, tal, não sei o quê, porque você tem aquela curiosidade. E ali você saber pegar aquele material, não reprimir e falar, seu tipo de corpo, mas isso aqui não é adequado pra você nesse momento, e etc, tal. Como que eu posso falar com a minha filha, por exemplo, que não pode encostar no seu corpo, como você pode falar pra ela que não pode, ou principalmente ensinar
homem cis, né, vamos colocar aí, o que é consentimento, e o consentimento também, como ele não é esse lugar estático. Tipo, você pode estar com a mina ali agora, mas daqui a pouco se ela falar não, você tem que falar, né? Depois do não, tudo é assédio, Sim, né? com certeza. Então tem esse âmbito, né? Então, assim, a gente exige algumas coisas do pornô que tá na ausência, né? Sim. E como essa ausência também pode ser pedagógica. E aí, como que a gente pode usar disso, né, pra, de fato, discutir sobre o assunto de uma forma mais positiva, vamos dizer assim, né? É uma espécie de culpabilização do pornô como se fosse a raiz de um problema que não é dele. Exatamente. É o que eu falo, não é a pornografia que cria a cultura, é a cultura que cria a pornografia, né? Tipo, não vai... Mas você não acha que existe uma simbiose nisso? Talvez. Eu digo assim, eu digo num sentido de que a indústria como um todo reproduz cultura e a indústria pornográfica de alguma maneira também, eu digo. Sabe, o cinema, por exemplo, que a gente estava falando, o cinema reproduz cultura, reproduz hábitos, costumes, etc e tal. Assim como a indústria da pornografia talvez também reproduza esses hábitos, Mas costumes. que nem a gente falou anteriormente, e a Carol acabou de falar, ninguém cobra a realidade de um filme do Star Wars, que o cara tá lá no espaço e consegue ouvir explosão e tem explosão no espaço. Mas as pessoas cobram. E não é? Sim. Mas as pessoas, elas cobram. Realidade, né? Que sim, e aí, por meio disso, que as pessoas começam a reforçar. Mas é por causa dessa ideia do sexo, de atestar o sexo como verdade. Sim. Que é esse âmbito aí sensível, né? Sim. Que é por isso que a carequinha é importante. Carequinha, gente, me chafou. Aí as pessoas, elas costumam, com isso, elas costumam usar como base pra falar que... mas o homem que consome pornografia, ele é uma pessoa doente, né? Porque ele vai reproduzir todos os tipos de opressões que ele está vendo e tal. E, como a gente falou, obviamente... o pornô, ele precisa ser assistido com um certo tipo de responsabilidade. De você entender que aquilo... Assim, sei lá... Um exemplo que eu dou, que é meu, pessoal mesmo. Antes de eu entrar pro trabalho sexual, eu falei pra vocês que a minha família era totalmente estrita. Então, tipo assim, a gente nunca teve conversa sobre sexo e nada. Eu olhava o meu corpo e eu achava que tinha alguma coisa errada com ele. Saca? Eu achava que eu era uma pessoa estranha, que o meu corpo tinha que ser assim, assim, assado. Isso, inclusive, faz muito coro que eu assisti aquele documentário do Marilyn Manson, né? Que eu esqueci o nome... Sei. Eu esqueci o nome da menina da ex-namorada dele. A que fez aquela série Westworld, né? Sim. Esqueci o nome dela. Só que tem uma parte bem do começo que eu olhei aquilo e fiquei tipo... Caralho, eu me identifiquei muito com ela. Que ela fala que ela tava passando um dia na rua, tipo, que ela era... sei lá, criança, adolescente e tal, ela viu uma revista Playboy aberta e ela foi folhear. E aí, quando ela viu, ela viu uma imagem de uma buceta. E aí, tipo, ela olhou e ela respirou aliviada, porque ela falou, eu também sou assim, então não tem problema. E isso é uma coisa que eu passei no meu trabalho sexual. Porque eu achava que, de algum jeito, eu era inadequada, o meu corpo como mulher era inadequado, porque o que eu via também na televisão, o que eu via a menina da Disney, que eu fui uma criança geração Disney, eram pessoas... de um certo padrão. Jurava A que Barbie vem sem buceta. Exatamente. Eu jurava por Deus que meu corpo ia ficar igual o da Barbie. Nossa. Sério. E aí, a partir do momento que eu comecei a produzir o meu conteúdo, mas não só produzir, como, querendo ou não, tive que buscar referência, sabe? E eu tive a sorte também de estar numa comunidade que foi o Suicide Girls e tal, que eu via várias garotas diferentes. Então, tipo, era como se fosse meio que um Orkut, né? Então tinha lá os grupos, né? E dentro dos grupos tinha as threads. Então tinha, por exemplo, um grupo que era só de peito. E aí dentro tinha as threads lá, peito pequeno, peito grande, peito caído, peito não sei o quê. Aí ia pra outro grupo que era de bunda. Bunda grande, bunda pequena, bunda tatuada, não sei o quê. E aí foi aí que eu comecei a olhar e falar, tá, então... realmente não tem nada de errado comigo, sabe? Meu corpo é normal e ele vai ser diferente do corpo da Carol, ele vai ser diferente do corpo de qualquer outra menina, mas não tem problema, sabe? E tem uma coisa também que eu fico pensando, é a mesma coisa que a gente tá falando sobre essa visão estática da prostituição, tem uma visão muito estática da pornografia. Gente, pelo amor de Deus, não é nada comparado com o que era da década de 90, de 2000... Inclusive, deixa aqui uma super indicação, o podcast da Marie Declerc, minha amigaça, que é o Brasil para Maiores, que foi, pra mim, foi o melhor podcast do ano passado. Tipo assim, ela conseguiu entrevistar o Frota, sabe? Tipo... É que se tem uma ideia muito esquisita de que a indústria pornô é um monte de homens explorando um monte de menina jovem e é só isso, Aí sabe? o pessoal Mas vem, aí o pessoal vem e fala assim...
Mas você não sabe o que você está falando, Svetlana e Carol Bonomi. Porque vocês já viram aquele documentário da Netflix, Hot Girls Wanted? Porque vocês Não, viram... uma vez me indicaram que eu não sei nem da onde era. Porque, assim, o povo ama me indicar documentário, assim, sabe, gente? Beleza, tem muita coisa que eu tento assistir mesmo. Fora as milhões de outras coisas que eu leio, de pesquisa e etc, que depois a gente vai chegar nesse ponto. Mas o que eu quero dizer é, hoje, principalmente com essa ideia da plataformização, principalmente com a ideia do vídeo caseiro, se você abre ali um pouquinho da Xvideo, gente, tem de tudo. Absolutamente de tudo. Todos os tipos de... A gente tem críticas ao Xvideo, gente. A gente tem críticas ao Xvideo. Mas, assim, uma ideia de uma popularização de coisas ali é impressionante. Tipo, todos os tipos de tamanho de peito, todos os tipos de tamanho de corpos, mulheres muito magras, mulheres gordas, mulheres brancas, mulheres pretas, homens pretos, homens brancos. Inclusive, a diversidade dos corpos masculinos também é gigantesca. A gente pode falar como que é a representação, os significados e etc. de cada um desses corpos, mas é muito diferente de uma produção de pornô que a gente tinha no começo dos anos 2000, que também já começou a se diversificar também, porque isso é uma coisa a gente saber da história, né, e tal. Mas, assim, é muito diferente, porque o pornô também é uma relação social, ele também é um processo social, ele também está envolvido por questões históricas, econômicas, sociais, políticas. Sim. E também, principalmente, assim, a gente tem a mão do mercado, né? O mercado já leu isso. Tanto que a gente pode ver, assim, muitos desses grandes streamings agora querendo mais uma ideia, tipo, de um olhar feminino, mais diversificado, por exemplo, muito voltado para a comunidade LGBTQIA+, não só aquele pornô também convencional gay, etc. Então, assim, a gente está numa diversificação muito grande. As questões agora são, inclusive, outras, né? Por exemplo, tanto que a ideia de produtora mudou agora, e como também foi drástico o período ali do começo do Web.2. Tem realmente um documentário bom para se assistir, que tá no Prime, né, que é o... Pornocracy. Ele é muito bom para mostrar, inclusive, essa passagem, inclusive, produtores... Do DVD... pro site, e tá assim, ligado? as grandes produtoras criticando isso, falando assim, isso vai virar algo completamente desfreado, que a gente não vai ter mais o controle e o filtro de quem são as pessoas que estão acessando esse pornô. Eu falo assim, produtores e pornógrafos sérios ali, né, tal. Então, assim, fala dessas consequências também. E também como se, assim, quem tivesse também nessa indústria também não tivesse crítica, igual também a gente tem dentro da ciência brasileira, quem a gente também da comunidade médica, de professores e etc, tal, né? Sim. E essa ideia também, né? Por exemplo, rola tudo isso aí são os primeiros que são contra a pornografia, e tem uma galera que trabalha na pornografia que tem muita ética, cuidado, consideração, pensa nas condições de trabalho dos outros. Aí vem esse tipo de pessoa que inclusive é contra a pornografia, que com certeza deve ficar divulgando aquela imagem genérica horrorosa do cérebro, que nem é o cérebro da pessoa que tá viciada em pornografia. Viciada em pornografia. Devo dizer pra vocês, sabe como é que vocês fazem isso, gente? Coloca Google Lens pra vocês verem o tanto de doença que o mesmo cérebro aparece. É verdade, é verdade. Eu fiz isso. Que eu, né, minha pesquisa paralela. No momento que eu quero procrastinar com a tese, eu estudo vício em pornografia. Porque dá muito pano pra manga, né? Não, e veio muito interligado com a pesquisa também, né? Porque começa essa coisa como eu estava falando, da popularização, das formas de consumo e etc, tal. Aí, de repente, começa a ver essa coisa de vício em pornografia. Eu olhei pra aquilo e falei, como é que é? Eu lembro que eu falei isso, eu falei, como é que é vício em pornografia? Aí eu, né, já sabia que não existia isso no DSM, não existia no CID. Aí eu falei, o que cientista social faz? Vamos descobrir aonde que tá vindo Mas isso. pera lá, só pra vocês entenderem também que até antes do começo do podcast, eu perguntei, eu quero saber o CID de cada um. Só pra explicar direitinho. O DSM é como se fosse a bíblia dos psiquiatras. Ele é feito pela Associação de Psiquiatria Americana, estadunidense, né? E ele é usado como a bíblia
em todo lugar do mundo. Super E também problemático. Tem Sim. várias questões. Isso é dos Estados Unidos, né? Não, mas não e só assim, isso, passaram o discurso médico. o discurso sabe? médico, assim, mas olha pra você ver, já nessa reformulação, nem o fetiche, que antes era considerado como uma ideia de transtorno e etc., não é considerado mais. Então, tanto que ele tem uma interpretação que é o seguinte: o mal-estar que você sente é por causa que você ou tá se fazendo mal ou fazendo mal pra alguém, ou é por causa de pressão da sociedade. O CID, Só que você só vai saber disso como terapia, não nos 5 passos do TikTok te falando que você tá com TDAH. Sim. Porque isso também é um problema dessa ideia do vício de pornografia. Sim. Por causa dessas... Assim, todo mundo tá sofrendo precarização do trabalho, todo mundo tem que ter um perfil do Instagram, a gente entende, tal. Mas essa ideia de medicalização, de patolização do tudo da vida... Sim. Também tá intrinsecamente ligada a isso, né? Desculpa. Não, que é isso. Eu lembro que eu cheguei a ler porque eu também sou curiosa que nem a Carol, né? Porque eu comecei, eu falei, eu vou pegar o DSM. Não, ela me manda um áudio frenética, velocidade do Creu 5. Porque eu quero saber, você pode falar, me passa tanto, você tem que ler. Então, eu falei, calma, tá. Eu sou assim. Calma. Mas tem que ter o áudio 0.5. Então, você sabe que o pessoal, inclusive, às vezes me manda mensagem falando: tu é a única streamer que eu não assisto na velocidade, com mais velocidade, né? Porque tu já fala rápido, tu bebe energético. Desesperada. Aí ela já achando que tinha que ler o DSM inteiro. Eu falei, não, pega a parte tal, título tal, de sexualidade tal. Aí, se você não entender, pega esse artigo. Mas eu fui lá, eu li o DSM, né, que é a Bíblia lá. Eu li o CID, que o CID também, pra quem não sabe... Que é organizado pela Organização Mundial da Saúde. Sim. É uma organização que eles juntam várias causas, sintomas, doenças, consequências, pra fazer uma codificação internacional. Então, enfim, eu peguei tanto o CID-11, que é o mais recente, quanto o DSM-5-TR, que é uma atualização do DSM-5, que acho que já é de 2013, mas esse último vem de 2019, se eu não me engano. No ano que vem vai sair o novo. Então, já me falaram isso. Aí o pessoal fala, tipo assim, mas você tá usando o discurso médico, não sei o quê. Sim, porque isso é a base que a gente acaba tendo. Sim. Mas o que eu quero falar disso? No DSM-5-TR, a gente vê na questão de transtornos que são ligados... Tanto eu analisei transtornos que são de personalidade, que as pessoas às vezes podem falar, não, mas a pessoa fica agressiva, não sei o que, então tá bom, vamos ver os transtornos de personalidade e vamos ver os transtornos sexuais. Eu fui desde ver, sei lá, transtornos... tem algumas diferenciações, né? Mas entre disfunção erétil, entre... enfim, diversas coisas que agora eu não vou lembrar. Mas o que eu pude ver da análise do DSM? Cara, não existe nenhum transtorno que seja consequente do consumo de pornografia ou de sexo mesmo, sabe? Todos os transtornos do DSM, que são transtornos sexuais, eles são por condições biológicas, são por condições do ambiente, são por questões familiares que vão influenciar na formação da criança, adolescente, adulto. E muitos desses transtornos, eles só vão ser reconhecidos depois de você ter alguma relação sexual. Então, muitas vezes, a gente descobre também isso muito tarde. E, parênteses, tem muitos psicólogos e psiquiatras, inclusive, questionam e criticam essa questão do DSM, né? E a questão não há um consenso que existe vício em pornografia. E aí vem a questão que é o seguinte, as pessoas falam, Carol, mas eu vi a pesquisa que o BCBPC botou, não sei o que... De fato, gente, existem várias pesquisas. Só que não existe ainda uma amostragem segura para delimitar, afirmar se existe vício em pornografia ou não. E também... Desculpa. E o que acontece? A gente tem que saber ler pesquisas científicas, né? Que é algo que eu falei. Ver o método. É que nem porque, o Yuri tá falando aqui, pornografia causa problema sim e deve ter, de fato, alguém viciado, mas existe uma histeria no caso. O problema é o que você tá dizendo. O que é o vício, assim? As pessoas... Vício é um não termo tem a vulgar. delimitação. A palavra vício não existe no vocabulário médico. O que existe
é transtorno, é compulsão ou transtorno compulsivo. Sim. Voltando, só pra eu falar rapidão, voltando ao CID, a única coisa que existe sobre transtorno sexual compulsivo não é consequência da pornografia. O transtorno sexual compulsivo, que isso... E também eles falam lá, você tem que analisar muito bem, eles deixam, tipo assim, 5 vezes escrito lá. Se isso é uma questão religiosa, social, ou se isso realmente é uma questão médica. Ou seja, a pessoa que às vezes é LGBTQIAPN+, e é da igreja, e acha que ela ter desejos é uma compulsão, entendeu? Uma pessoa, enfim, esses casos. Esse corte foi uma loucura, né? Mas mais louco ainda é você não aproveitar o conforto que são as peças da Insider. As peças Insider são anti-odor, respiráveis, ultra duráveis e não desbotam com o tempo. E eu tô falando real pra vocês, isso aqui é confortável demais. Eu tô usando aqui a Tech T-shirt da Insider, o Everyday Shorts e a cuequinha, que eu acho que é a peça favorita. E a Insider antecipou a Black Friday lá no site. E usando o cupom do Desencontros, DesencontrosBF, você garante até 40% de desconto. Então já acessa o link na descrição desse vídeo e adquira a sua.